Olá pessoal, estamos de volta. Segunda videoaula sobre lógica de argumentação. O nosso curso de raciocínio lógico matemático que estamos dando aqui no canal do Raciomática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos à aula. Na aula passada, nós vimos o primeiro método de verificação da validade de um argumento. Método utilizado quando as premissas do argumento são formadas por proposições categóricas. Iniciamos o estudo do segundo método de verificação. Por esse método, nós devemos considerar todas as premissas como sendo verdadeiras. Quando é que nós vamos utilizá-lo? Quando as premissas forem formadas por proposições simples ou por conjunções. Nós finalizamos a aula passada, e aqui deixo um card para que você possa acompanhá-la, caso tenha perdido, resolvendo uma questão que trouxe uma de suas premissas como sendo uma proposição simples. Então, para esgotar as possibilidades de utilização desse segundo método, vamos resolver uma questão que traz em suas premissas uma conjunção. Vamos lá? Concurso do IBGE para o cargo de agente censitário de pesquisa e mapeamento. Um argumento tem as duas premissas a seguir. Se meu cartão de crédito não funciona, então eu pago a conta com Pix. Eu não pago a conta com Pix e não me chamo Valdemar. Com as premissas acima, uma conclusão que torna válido esse argumento é a seguinte. Então vamos lá. Vamos descobrir a conclusão desse argumento. Quando nós olhamos para as premissas do argumento, nós observamos que entre elas existe uma conjunção. Se nas premissas de um argumento vem uma proposição simples ou uma conjunção, nós vamos utilizar o segundo método de verificação da validade do argumento. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer a identificação das proposições simples que fazem parte das premissas. Observem que nós temos três proposições. A proposição P, Q, R, com suas respectivas negações. Feita essa identificação, pelo segundo método de verificação, nós devemos dizer que as premissas do argumento possuem valores lógicos verdadeiros. Por quê? Para que uma conjunção seja verdadeira, obrigatoriamente, os valores lógicos das proposições simples que fazem parte da conjunção devem ser verdadeiros. Com essa análise, nós descobrimos os valores lógicos das proposições. Negação de que eu não pago a conta com o Pix, está aqui. E negação de R, eu não me chamo Valdemar, está aqui. Mas, galera, se a negação de Q e a negação de R são verdadeiras, isso significa que a proposição Q e a proposição R possuem valores lógicos o quê? Falso. E assim, nós vamos desencadeando toda a estrutura do argumento. Vejam, nós descobrimos que o valor lógico da proposição eu pago a conta com o Pix é falso. Opa, então o valor lógico dessa proposição é falso. Está aqui. Pessoal, nós estamos diante de uma condicional
cujo valor lógico é verdadeiro. A segunda proposição dessa condicional é falso. Então, obrigatoriamente, a primeira proposição dessa condicional também deve possuir valor lógico falso. Lembram da tabela verdade? Pois é, para entender lógica de argumentação, é obrigatório o entendimento da tabela verdade. Beleza? Pessoal, meu cartão de crédito não funciona. Nós descobrimos que o valor lógico dessa proposição é falso. Ou seja, a negação da proposição P possui valor lógico falso. Então, isso significa que o valor lógico de P vai ser verdadeiro. Acabou, pessoal. Nós temos os valores lógicos de todas as proposições simples que fazem parte das premissas. Agora é só descobrir qual é a frase, a proposição que é verdadeira, ou seja, aquela que será a conclusão desse conjunto de premissas. Vamos às alternativas. Galera, por que é que nós consideramos as premissas verdadeiras? Porque nós queremos chegar a uma conclusão também verdadeira. Assim, nós estaremos diante de um argumento válido. Se a gente considerar as premissas verdadeiras e chegarmos a uma conclusão falsa, nós estaremos diante de um argumento inválido. Quando nós fizemos a análise das premissas, nós descobrimos os valores lógicos das proposições simples que formam o argumento. Com os valores lógicos dessas proposições, nós conseguimos descobrir o valor lógico de cada uma das alternativas. Observe. A letra A traz uma bicondicional. Galera, uma bicondicional, sendo uma proposição falsa e a outra verdadeira, o seu valor lógico vai ser falso. Mais uma vez, lembre-se da tabela verdade. Uma disjunção exclusiva, quando ela possui valores lógicos iguais, sejam ambos verdadeiros, como é o caso da alternativa, ou ambos falsos, o seu valor lógico é falso. A condicional, sendo a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa, possui valor lógico falso. E a conjunção, se um valor lógico for verdadeiro e outro for falso, o seu valor lógico também é falso. Agora vejam a letra B. Na letra B, nós temos uma disjunção. Uma disjunção, tendo uma proposição falsa e outra verdadeira, possui valor lógico verdadeiro. Então, vejam, nós consideramos as premissas verdadeiras e a letra B trouxe uma proposição verdadeira. É ela a conclusão. É ela que vai tornar o nosso argumento válido. A letra B de questão boa é a resposta desse exercício. Tudo bem, pessoal? Com esse segundo método de validação do argumento, se vem uma proposição simples ou uma conjunção, nós consideramos as premissas como sendo verdadeiras e iremos encontrar uma conclusão também verdadeira para que o argumento seja válido. Beleza? Vamos prosseguir com a nossa aula. Galera,
Observe que nós utilizamos os métodos de acordo com as características do argumento. Então, se um argumento não possui proposições categóricas, não possui proposições simples ou conjunções no seu conjunto de premissas, nós não iremos conseguir descobrir se ele é válido ou inválido com a utilização desses métodos. E aí, professor, se um argumento não possui essas características, como é que a gente vai descobrir a sua validade? Nós podemos descobrir a sua validade através da utilização do terceiro método de verificação. O método o qual nós construímos a tabela verdade do argumento. E aí, professor, feita essa tabela verdade, como é que nós iremos saber se o argumento é válido ou inválido? Muito simples. Se nas linhas em que as premissas são verdadeiras, as linhas da conclusão também forem verdadeiras, o argumento será válido. Se a gente tiver linhas das premissas verdadeiras e pelo menos uma linha da conclusão falsa, o argumento será inválido. Esse é o terceiro método de verificação da validade de um argumento. Vamos ver na prática como esse método pode ser utilizado, como as bancas examinadoras o cobram em suas provas. Concurso da FUNPRESP-JUDE para o cargo de analista de investimentos. Considerando o conteúdo e as características do raciocínio lógico e analítico, no que se refere à equivalência de proposições, julgue os seguintes itens. Dadas as proposições verdadeiras, então o exercício traz 3 proposições e diz que o seu valor lógico é verdadeiro, é possível concluir que Pedro é atuário. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver se Pedro é atuário é uma conclusão, é uma consequência desse conjunto de premissas. Pessoal, esse é o nosso argumento. O conjunto de premissas com a possível conclusão. Vamos lá. Olhem para as premissas. Elas são formadas por proposições categóricas? Não. Alguma delas é uma proposição simples? Não. Alguma delas é conjunção? Também não. Então vejam, essas características estão ausentes. Então, nós não podemos utilizar os 2 primeiros métodos de verificação. Nós devemos partir para o terceiro. Qual é o terceiro método de verificação? Construção da tabela verdade do argumento. Se você já vem estudando, se você já está familiarizado com raciocínio lógico, você pode ir direto para a construção da tabela. Basta olhar as proposições, as premissas e a sua conclusão. Mas se você está iniciando o seu estudo, vamos com calma, vamos passo a passo. Faça a identificação das proposições simples do argumento. Percebam que esse argumento possui 3 proposições simples, P, Q e R. Ele também possui 2 negações, a negação da proposição P e a negação da proposição R. Mas, professor, por que fazer essa identificação? Porque você pode transformar a linguagem corrente
em uma linguagem lógica, em uma linguagem formal. Isso ajuda na construção da tabela. Observe, nós temos três proposições simples, P, Q e R. A tabela verdade para três proposições simples possui 8 linhas. Nós vimos que nós precisamos da negação das proposições P e R. Também está aqui. E agora, pessoal, é só fazer a tabela verdade das premissas e da conclusão, que nesse caso é a própria proposição R. Acabou. O que é que o terceiro método consiste? Nós devemos olhar para as linhas que possuem valores lógicos apenas verdadeiros no seu conjunto de premissas. Observe que essa situação pode ser vista na primeira e na sétima linha. O que nós fazemos com as outras linhas? Nós podemos descartá-las, nós podemos deixá-las de lado. Não nos interessa. Nós só queremos saber das linhas que as premissas possuem valores lógicos apenas verdadeiros. Se nessas linhas a conclusão também possuir valor lógico apenas verdadeiro, nós estaremos diante de um argumento válido. Observem que é exatamente o que acontece nessa questão. As linhas que as premissas possuem valores lógicos apenas verdadeiros também têm a conclusão com valores lógicos apenas verdadeiros. O que é que nós podemos concluir com essa análise? Nós podemos concluir que esse argumento é válido, ou seja, nós podemos concluir que Pedro é atuário. O nosso exercício está correto. Então, esse é o terceiro método de verificação da validade de um argumento. Nós devemos construir a sua tabela verdade. Olhar para as linhas em que as premissas são apenas verdadeiras e verificar se nessas linhas a conclusão também é verdadeira. Nessa hipótese, nós teremos um argumento válido. Se pelo menos uma das linhas possuir valor lógico falso, o argumento será inválido. Tudo bem? Vamos fazer mais uma questão. Superior Tribunal de Justiça para o cargo de técnico administrativo. Considerando-se as seguintes proposições. P. Se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de química geral. Q. Se Mariana aprende o conteúdo de química geral, então ela é aprovada em química geral. E R. Mariana foi aprovada em química geral. É correto afirmar que o argumento formado pelas premissas P e Q e pela conclusão R é um argumento válido. Então vamos lá, pessoal. Vamos descobrir se esse argumento é válido. Pessoal, olhem para as premissas. Elas são formadas por proposições categóricas? Não. Existe proposição simples entre as premissas? Não. Existe conjunção entre as premissas? Não. Dessa forma, nós não podemos utilizar
o primeiro e o segundo método. Nós devemos utilizar o terceiro para descobrir se esse argumento é válido ou não. Qual é o terceiro método de verificação? É a construção da tabela verdade do argumento. Qual é o primeiro passo? Faça a identificação das proposições simples que fazem parte desse argumento. Observe que nós temos 3 proposições simples. Por que nós fazemos isso? Porque fica fácil da gente ver a linguagem corrente sendo transformada em uma linguagem lógica, em uma linguagem formal, para que a partir disso a gente possa construir a tabela verdade. Nós temos 3 proposições simples. Então, a tabela verdade é formada por 8 linhas. Construída a tabela verdade das proposições simples, nós podemos construir a tabela verdade das premissas e da conclusão. E agora, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para as linhas em que os valores lógicos das premissas são apenas verdadeiros. Essa situação acontece na linha 1, na linha 5, na linha 7 e na linha 8. O que é que nós fazemos com as demais linhas? Nós descartamos. Nós não precisamos delas para resolver o nosso exercício. Para que esse argumento seja válido, todas as linhas das premissas que possuem valores lógicos apenas verdadeiros devem possuir apenas valores lógicos verdadeiros na conclusão. Observe que a primeira, a quinta e a sétima linha também possuem valores lógicos verdadeiros, mas a oitava não. Então, como existe linha da conclusão com valor falso, sendo os valores lógicos das premissas verdadeiros, nós estamos diante de um argumento inválido. Qual é o gabarito do nosso exercício? Bom, o exercício disse que era correto afirmar que esse argumento era válido, sendo R a conclusão desse conjunto de premissas. Mas nós acabamos de ver, o argumento é inválido, por isso o exercício está errado. Esse é o nosso gabarito. Tudo bem, pessoal? Com mais uma resolução sobre lógica de argumentação. Galera, espero que vocês estejam entendendo a matéria, que a nossa videoaula possa estar contribuindo com a sua preparação, com o seu aprendizado. Nos esforçamos muito para isso. Colabore com o nosso canal, inscreva-se, deixe um like, escreva um comentário, diga para qual concurso você está se preparando, de qual estado você está assistindo essa videoaula. A sua interação, a sua participação é muito importante, ajuda bastante o canal. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima videoaula.